Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal Mensagem da Última Hora.org.br. Prezados irmãos, irmãs, amigos e amigas, inscritos e inscritas no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, sejam todos bem-vindos. Nosso objetivo aqui é divulgar uma mensagem que Deus tem nos enviado para os nossos dias, cujo porquê desta mensagem é nos posicionar corretamente nesta hora em que nós estamos vivendo. Nesse canal nós sempre trabalhamos esses assuntos, né? Esses temas de posicionamento, de construção de relacionamento com Deus, né? Em especial porque, irmãos e irmãs, só existe duas alternativas quando se diz respeito ao Evangelho de Cristo. Ou nós temos livramento, misericórdia, ou nós deliberadamente vamos estar aceitando o julgamento. O julgamento no sentido de condenação. Ou temos misericórdia, ou vamos entrar na misericórdia, estarmos debaixo da misericórdia de Deus, ou nós vamos aceitar ou nós vamos decidir pela condenação, pelo julgamento que leva à condenação. Então, sobre isso nós vamos falar hoje. Fique conosco até o final dessa programação. Se você não conhece a respeito do que é a mensagem, não sabe o que é a mensagem, tem link abaixo de todos os nossos vídeos para uma série. Você crê na Bíblia? Acessa. Eu conheço o que é a mensagem. Será que você conhece mesmo o que é a mensagem? Sabe por que a mensagem foi nos enviada? Você sabe, tudo bem. Se não sabe, tem link abaixo dos nossos vídeos para essa série Você Crê na Bíblia. Amém? Se você não é inscrito ainda, inscreva-se para poder receber nova notificação. Nós vamos fazer uma leitura bíblica breve e vamos entrar no assunto, para sermos bastante objetivos. A leitura que nós faremos aqui é Eclesiastes capítulo 12, versículo 13. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Conclusão: tema a Deus. Tema a Deus porque temer a Deus é princípio da sabedoria. Provérbios 8, versículo 10. Você quer ser sábio? Tema a Deus. Respeite a Deus. Respeite a sua palavra. Não esse ou aquele ou aquilo que não está de acordo com a palavra. Porque há muitas pessoas hoje que parece que não é muito bem a palavra, está misturado, é gostoso, né? E aí vai, né? É isso que tem trazido muitos problemas hoje para a nossa saúde física. A gente sabe que nós estamos comendo porcaria, mas a gente continua comendo. E por incrível que pareça, não é que é incrível, né? É que, não é? Se você vai comer algo que não te faz bem, e ele não for gostoso, você não vai comer. Por incrível que pareça, as coisas mais gostosas é a que mais faz mal. Não é verdade? Então toma cuidado com o evangelho que você vai comer, porque às vezes o evangelho gostoso que você está comendo, se você está escolhendo o evangelho gostoso, talvez ele seja o evangelho que mais vai te fazer mal. Porque isso é uma estratégia do inimigo. Nós vimos a semana passada aqui. Por que está acontecendo o que está acontecendo hoje no meio das religiões? Nós vimos aqui a semana passada. A tampa do inferno foi aberta. Poderes demoníacos foram soltos e entraram em todas as áreas. E acho que no meio religioso é onde mais tem. Porque é fácil, né? Depois que você tem
você manipula a fé das pessoas, você pode fazer o que você quiser com elas. Quando você mexe no espiritual, você manipula o caminho espiritual, o meio espiritual, você faz das pessoas o que você quiser. Se você desenvolver habilidades de trabalhar manipulação espiritual, você faz das pessoas o que você quiser. E quem melhor sabe disso do que aquele que domina o poder espiritual no sentido de manipular, de enganar. Então é isso que vem acontecendo. As pessoas vêm sendo manipuladas porque é uma estratégia que vem sendo utilizada. E quem está manipulando não tem nem noção. Normalmente não tem noção do que está sendo usado por demônios para manipular as pessoas. Mas é isso que está acontecendo. Irmãos, só as duas opções: misericórdia ou julgamento, ou condenação. Sermão Respeito, parágrafo 32. Só tem duas opções e você tem que aceitar um ou outro. É aí onde estamos hoje à noite, de dia, de tarde. Ou nós aceitamos a misericórdia de Deus, ou enfrentamos o seu julgamento. Não há como fugir disso. Deus sempre faz uma via de escape para aqueles que desejam escapar. E o que sobra terá que enfrentar o julgamento, cujo fim é a condenação. Não porque Deus queira, mas porque eles mesmos escolheram esse caminho. Somos nós que escolhemos. Ou nós aceitamos a misericórdia, ou nós vamos escolher o julgamento, a condenação. Somos nós que escolhemos. Então, o que é que nós vamos escolher? Nós vamos escolher o julgamento, ou nós vamos escolher a misericórdia? É a nossa situação. Nós podemos escolher entre a via de escape de Deus ou enfrentar o seu julgamento, um ou outro, o que nós quisermos. É a minha decisão, é a sua decisão. Por isso, irmãos, que ouvir não basta. Não, mas você está vindo na igreja, você está ouvindo a pregação, descansa. Não é só isso. Por dezenas e dezenas de anos, muitos pensaram nisso, que era só ouvir. Aí chegou na hora de decidir, não sabia decidir. Por quê? Porque nunca aprenderam a decidir, nunca decidiram. Só ouviram e alguém decidiu por elas. Se nós pegarmos uma criança e nós não ensinarmos essa criança a tomar decisões, ela vai chegar um adulto que não vai saber tomar decisão, ela vai ficar te ligando toda hora. Escuta, o que eu faço agora? Chegou um ônibus aqui para mim pegar, eu entro ou não entro? E aí você vai ter que decidir para ela se ela... Tá, que ônibus que para onde que você quer ir? O ônibus já foi embora, agora não adianta mais. Ué, por quê? Porque ela não sabe decidir. A pessoa oferece algo para ela. Peraí, deixa eu ter que ligar para minha mãe, para o meu pai, eles que vão decidir por mim. E no sentido espiritual está acontecendo assim com muitas pessoas hoje. As pessoas ao longo do tempo só viraram ouvintes, frequentadores. Quando chegou no momento de decidir, diante de algo que aconteceu, precisou decidir, precisa decidir, a pessoa não sabe. Sabe? Ela não sabe, ela não aprendeu a decidir. Então não é só ouvir. Nós temos que ouvir e decidir. Nós temos que crescer espiritualmente. Senão nós vamos ficar crianças, nenês,
espirituais, não vamos saber decidir. Vejam. Então, nós podemos escolher. Podemos escolher entre a via de escape de Deus ou enfrentar o seu julgamento. Um ou outro, o que nós quisermos. Vocês não estão felizes nesta noite por terem escolhido a via de escape? Você não está feliz por ter escolhido a via de escape? Eu estou feliz por ter escolhido a via de escape. Você está feliz também? Porque todos os que rejeitaram a via de escape terão que enfrentar o julgamento. Parágrafo 39. Se Deus enviou o mensageiro e confirmou pelos sinais que ele era um mensageiro enviado por Deus, cabe a eles obedecer esse mensageiro, que a mensagem está falando de Moisés. Deus enviou o mensageiro para aquela época e as pessoas que ouviram o mensageiro, Moisés, os israelitas, se eles tivessem naquele tempo, eles não dessem ouvido a Moisés, teriam permanecido lá como escravos. Não é verdade? Como escravos. Agora, o que acontece quando a pessoa não ouve o Evangelho de Cristo? O verdadeiro Evangelho de Cristo. Ele está desrespeitando. E se estiver desrespeitando o Evangelho de Cristo, que é a misericórdia de Deus, então ele está optando, escolhendo o julgamento. Consequentemente, a condenação. Agora, veja, parágrafo 88. Receber o Espírito Santo, tem muitas pessoas dizendo, como dissemos aqui durante a semana, sobre receber o Espírito Santo, umas evidências falsas, que as pessoas estão tendo, enfim. Vamos retomar aqui o que já tratamos na semana passada. Parágrafo 88. Receber o Espírito Santo é receber Cristo em você. Isso é receber o Espírito Santo. É mudança de vida. É decisão pelo que é vida. Agora as pessoas dizem que receberam o Espírito Santo, mas continuam vivendo a mesma vida que sempre viveram, sem renúncias, sem mudança de vida, e quer vender a ideia de que recebeu o Espírito Santo. O Espírito Santo não manipula. Pense nisso. Se há algum tipo de manipulação, não é o Espírito Santo. E o que mais nós estamos vendo hoje é manipulação da fé. Isso não é o Espírito Santo. Receber o Espírito Santo é receber Cristo em você. Ele é o mensageiro de Deus para o dia. A mensagem que nós temos recebido, quando falamos da mensagem, não é o mensageiro. Existe um mensageiro, ele tem um nome, ele é um ser humano, mas poderia ter sido qualquer outro ser humano. A questão não é o mensageiro, não é o país que ele nasceu, não é a cor do seu cabelo, não é a sua tonalidade da sua voz, não é isso. Ele só foi um transmissor, um vaso vazio que Deus escolheu e ele aceitou ser o transmissor da mensagem que Deus trouxe. Mas quem trouxe a mensagem verdadeiramente
é o cumprimento da palavra de Deus, que eu estarei convosco até os últimos dias. Então, a mensagem, ela vem cumprindo a palavra de Deus, ela é a misericórdia para nós. Essa mensagem que nós estamos divulgando, ela é a misericórdia. É ela que abre os nossos olhos para nós sermos enganados pelo poder demoníaco que se alastrou por todas as instâncias. Então, quem não recebe o Espírito Santo, quem não recebe Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória, quem não recebe Cristo em si, vai ser enganado. Ou melhor, já está enganado. Não recebeu Cristo, já está enganado. Já está condenado. Agora, quem recebe Cristo, quem recebe o verdadeiro Espírito Santo, que é Cristo em vós, aí recebe a misericórdia, recebe a salvação. Então veja, o Espírito Santo é o mensageiro de Deus. Quer dizer que esse mensageiro, então, ele é a pessoa dele é o Espírito Santo encarnado? Não, gente, não é isso. Ele não é Jesus, como muitos acharam que ele era Jesus. Não, ele não é Jesus. Mas é que o Espírito Santo usou este vaso para transmitir a mensagem que ele precisava transmitir. O Espírito Santo é um espírito e ele usou este vaso para pregar a mensagem que nós estamos divulgando aqui. Não é nada de encarnação, não é nada disso. Ele era um homem que nasceu, que morreu e que teve o seu tempo, que findou aqui. É isso, né? Para quem não entende, que acha que agora nós estamos pregando aqui uma encarnação, reencarnação. Não, não é nada disso, não. Não é reencarnação de Elias, não é nada disso. Não. É o Espírito Santo inspirando este homem que recebeu o ministério de Deus. O Espírito Santo inspirava ele para que ele falasse aquilo que Deus queria que ele falasse, né? Através de uma pregação, de um ensinamento. Então, o Espírito Santo é um mensageiro de Deus e devemos respeitá-lo. Por quê? Porque quando nós respeitamos o Espírito de Deus, nós estamos respeitando a Deus. E aí, quando nós estamos recebendo o Espírito Santo, ou seja, quando nós estamos ouvindo o Espírito Santo, isso entra em nós. Então, Cristo em nós, a esperança da glória. Irmãos, nós só temos duas alternativas. Ou nós aceitamos a misericórdia, ou nós aceitamos o julgamento. Ou nós decidimos pela misericórdia, ou nós decidimos pelo julgamento. A misericórdia é a mensagem. A misericórdia é o Espírito Santo trabalhando em nós, nos ensinando. Recusar a mensagem é recusar a misericórdia, é optar pela condenação. Deus nos ajude a ter isso bem claro na nossa vida. Senhor Deus, nós te agradecemos e rogamos que bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre esta vida, sobre este lar. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus continue te abençoando, falando ao seu coração, e até uma próxima oportunidade, Senhor nos permitindo. Até breve.